Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de história. O conteúdo dessa semana continua sendo a crise de 1929 e o New Deal, tá? Os anos 1920, prosperidade. Vocês podem acompanhar no livro didático de vocês a partir da página 69. Nos primeiros anos da década de 1920, a produção industrial estadunidense aumentou 60%. As inovações tecnológicas abriram mercados para novos investimentos. Foi essa época que, nos Estados Unidos, o rádio, o telefone e os alimentos industrializados se popularizaram. A chegada da energia elétrica nas casas transformou o modo de vida das pessoas. Geladeiras, máquinas de lavar, gramofones e outros eletrodomésticos passaram a estar presentes nas residências. O que chamamos de sociedade de consumo teve seu início nos anos de 1920. Nos Estados Unidos. Essa também foi a época da expansão da publicidade e das lojas de departamento. As compras podiam ser realizadas a crédito, uma novidade nessa época. Outro setor que cresceu enormemente foi o cinema, tornando-se a grande diversão nos Estados Unidos. Os artistas de Hollywood passaram a ser cultuados como verdadeiros ídolos. Já em 1917, Charlie Chaplin ganhava cerca de $1 milhão por ano interpretando Carlitos. 2 anos depois, com alguns sócios, ele fundou sua própria empresa cinematográfica, a United Artists. Em 1921, lançou um filme que obteve grande popularidade, O Garoto, The Kid. Foi um dos maiores sucessos do cinema. Aumentando a produção, o Taylorismo. A expressão Taylorismo tem origem no nome do engenheiro estadunidense Frederick Taylor. Ele formulou métodos de trabalho nas fábricas para que os operários produzissem mais em menor tempo. Para Taylor, o operário deveria ser especializado em uma única função, como apertar determinado parafuso de uma peça. Os operários revoltaram-se contra os métodos tayloristas. Eles se recusaram a perder sua capacidade profissional. Mas os métodos de Taylor foram incorporados pelas indústrias, não retornando às antigas formas de trabalho. O Fordismo. Um dos industriais que adotou o método taylorista foi Henry Ford, dono de uma indústria de automóveis. Adaptando as ideias de Taylor, Ford criou uma longa esteira rolante com operários dispostos ao longo dela. A peça passava pelos operários sobre a esteira e cada um tinha sua função. Ao final da esteira, o automóvel estava pronto. Ford havia inventado a linha de montagem e, como resultado, sua fábrica passou a produzir mais automóveis em tempo muito menor. A alta produtividade nas indústrias com a adoção do Taylorismo e do Fordismo tornou o automóvel acessível para as famílias. Em 1929, 1 em cada 5 cidadãos estadunidenses tinha seu automóvel. Euforia e problemas. A prosperidade dos anos 1920 era crescente. Havia grande euforia na sociedade estadunidense, mas problemas graves na economia não foram percebidos. O primeiro problema era a má distribuição de renda. Os ricos concentravam as riquezas e as classes médias melhoravam cada vez mais seu padrão de vida. Enquanto isso, os trabalhadores, a grande maioria, ganhavam cada vez menos. O segundo grande problema na economia dos Estados Unidos era que muitos ramos da indústria e do comércio eram controlados por poucas empresas. As empresas formavam um cartel, cujo objetivo era ter o monopólio de um setor da produção ou da comercialização. Desse modo, sem concorrência, as empresas monopolistas aumentavam os preços das suas mercadorias e conseguiam enfraquecer os sindicatos de trabalhadores. O resultado era a grande concentração da riqueza no país. Poucos ganhavam muito, mas muitos ganhavam pouco. Os trabalhadores da cidade e do campo. Com as inovações tecnológicas, a produtividade dos trabalhadores e o lucro das empresas aumentaram. Todavia, os salários permaneceram baixos. Entre 1919 e 1929, o lucro das empresas cresceu 62%. Enquanto os salários dos operários subiram apenas 17%. Os operários viviam em muitas dificuldades e a riqueza do país se concentrava em um número restrito de pessoas. Os pequenos e médios fazendeiros também viviam em dificuldades. O uso de máquinas e
colheitadeiras fez a produção agrícola aumentar nos anos de 1920, resultando na queda dos preços das mercadorias. Quanto mais colhiam, menos ganhavam. Os fazendeiros, da mesma forma que os operários das cidades, tinham baixos rendimentos e não podiam comprar produtos industriais. A febre especulativa. Ao longo dos anos 1920, as fábricas estadunidenses produziam cada vez mais produtos, bem acima da capacidade de consumo da sociedade. Esse processo, conhecido pelo nome de crise da superprodução, é perigoso para a economia. Em fins da década de 1920, já era possível ver os pátios das empresas de automóveis lotados, não havia compradores. Nesse período, a Bolsa de Valores de Nova York, a mais importante do país, tornou-se centro das atenções. Quem tinha algum dinheiro investia em ações, porque elas não paravam de subir. E como elas subiam, os investidores continuavam a comprá-las. A febre especulativa começou a partir de 1926 e tomou o país. Investir na Bolsa de Valores tornou-se um meio de enriquecimento rápido. Pessoas comuns e grandes empresários passaram a investir em ações. Será que o preço do conjunto de todas as ações correspondia ao valor da empresa? A resposta é não. Tratava-se de especulação desenfreada e o governo dos Estados Unidos, seguindo as regras do liberalismo econômico, não regulamentou nem interveio no mercado de ações. Agora, atividade. Na 1, vocês vão explicar o que foi o Taylorismo. Tem um espaço no livro falando só disso, né? Na 2, descrever o que foi o Fordismo. Também tem um pedaço do conteúdo que fala só disso, para vocês explicarem. Para responder as 2 perguntas, vocês podem pesquisar no livro de vocês, assistir novamente esse vídeo para ouvir a explicação e também ter a visualização e recorrer às explicações da professora Carla. Se precisarem de mim para mais alguma coisa, eu estou por aqui, só me chamar. Fiquem em casa e bons estudos!